E aí, pessoal, então nessa pegada do Dia dos Professores, vou ensinar para vocês esse estojinho retrátil. Olha que gracinha de estar fazendo, super simples, tá? O professor põe em cima da mesa, ó, abre ele, já fica com todo o material à mão. As canetas, tesoura, uma calculadora. Então o professor sempre gosta de carregar muitas coisas e aqui ele cabe bastante coisa. Acabou a aula, é só puxar, fechar e colocar dentro da bolsa. Olha que charme essa peça. Então, se você quiser aprender essa peça, fica comigo até o final, que eu vou te passar várias dicas. Então, vamos lá? Mas antes, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E o YouTube entende que você está gostando desse vídeo. E não deixe de se inscrever para não perder nenhuma aula. Então, vamos lá? Vamos aprender essa peça? Vamos lá? Então, vamos lá. Então, eu vou ensinar vocês, então, a fazer um molde, tá? O que nós vamos precisar? Vamos precisar de um pedaço, pode ser um sulfite, eu tô usando aqui uma cartolina, tá? Qualquer pedacinho de caixa de papelão, tá? O que vocês tiverem para fazer molde. Então, um pedaço de papel de 25 por 18, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, eu vou fazer duas marcações aqui. Então, aqui, ó, da beiradinha pra cá eu vou marcar 1 centímetro e da outra beiradinha pra cá eu vou marcar 1 centímetro também. Vamos só fazer essa marcação de 1 centímetro de um lado e do outro também, tá? Então, aqui, ó, não sei se dá pra vocês enxergarem, ó, marquei aqui, ó, daqui pra cá 1 centímetro e daqui pra cá 1 centímetro. Agora, eu vou passar um risco do começo até esse 1 centímetro aqui. Risquei aqui 1 centímetro, né? E aqui daquele 1 centímetro até aqui a beiradinha, a gente vai unir. O molde, ele é bem simples de fazer, tá? Então, aqui, ó, tá? Ó, então, eu uni daqui até aquele 1 centímetro que nós fizemos aqui embaixo, e daqui também da beiradinha até 1 centímetro aqui. Então, esse daqui é o molde. Agora, aqui, já vou fazer a caixinha de leite. Então, uma caixinha de leite, ó, de 3 centímetros, 3 por 3, vou fazer já desses dois lados. Aqui embaixo, onde nós entramos com esse 1 centímetro. Então, marca 3 por 3. E desse outro lado também a mesma coisa. Então, aqui, ó, fiz a caixinha de leite aqui, ó, de 3 por 3 e aqui de 3 por 3, tá? A partir desse 1 centímetro que nós fizemos aqui, tá? Que foi a nova marcação do molde que nós fizemos. Agora, eu vou fazer uma marcação de 15 centímetros e meio. Vou fazer essa marcação aqui de 15 centímetros e meio, que é o pedaço de manta que a gente vai usar para dar estrutura nesse estojo embaixo, tá? Então, o molde é só isso daqui, ó, tá vendo? Então, ó, daqui de baixo até aqui tem 15 centímetros e meio, eu passei um risco. Então, essa parte aqui, a gente vai dobrar ela quando for fazer, cortar na manta, ó. A gente dobra ela assim, pra poder cortar na manta, tá? Agora, é só cortar o molde, a gente vai estar com o molde pronto. Então, aqui, ó, tá prontinho o molde, tá? A caixinha de leite. Então, esse é o molde do nosso estojo. Agora, nós vamos cortar esse molde aqui, ó, inteiro, esse molde inteiro, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro. Aí, nós vamos dobrar nessa marcação de 15 centímetros e meio e vai cortar 2 vezes na manta, tá? Que é para dar uma estrutura nessa parte de baixo daqui onde vai o estojo. Então, aqui agora eu vou mostrar o material que nós vamos utilizar. Então, ó, eu cortei no molde que nós fizemos, ó,
2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro, aí já cortei 2 vezes na manta, ó, que é naquela marcação que nós fizemos de 15 centímetros e meio, então ficou um pedaço aqui com manta e o outro pedaço sem a manta. Um zíper de mais ou menos, ó, 24 centímetros, um cursor, um pedacinho de sintético, pode ser um pedaço de tecido também, tá? Eu tinha o sintético aqui, eu quis colocar. Esse daqui tem 5 centímetros por 3,5, tá? Que nós vamos fazer o acabamento do zíper. Uma tira de tecido de 15 por 5, para fazer os puxadorzinhos eu passei ao meio, aí eu dobrei e dobrei ao meio novamente, tá? Que aí nós vamos passar uma costura aqui dos dois lados. E um pedaço de tecido de 34 por 22, tá? Ó, 34 de largura e 22 de comprimento aqui. E ó, eu já dobrei, tá? Aqui nas duas laterais de 34 centímetros, ó, para fazer uma barrinha, e já passei o ferro também, ó, tá? Só para vincar, tá? Ele vai ficar desse jeitinho aqui, que aí já faz a barrinha aqui para já ficar o acabamento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é quiltar o tecido aqui, tá? Para não ficar saindo a manta aqui. Então, eu vou passar um quilt rapidinho, tá? Pode ser um quilt reto, um quilt com curvas, tá? Do jeito que vocês quiserem. Só para segurar mesmo o tecido na manta. Agora, eu vou destacar o zíper. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? A gente vai costurar esse zíper aqui, só que a gente vai fazer um acabamento, tá? Pra ele. Então, ó, a gente vai pegar o zíper e vai, ó, dobrar aqui por cima, tá? Ó, aí ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Você pode dobrar tanto por cima quanto por baixo, tanto faz. É só fazer essa curvinha aqui no zíper. Vai deixar aqui do início mais ou menos 1,5 centímetros, tá? Não vai colocar logo no começo, não. Marca mais ou menos aqui 1,5 centímetros e começa a costurar, tá? Então, ó. Então, dobra assim o zíper, tá? Não esquece que é direito do zíper com o direito do tecido, deixando 1,5 centímetros aqui do início. E vai passar uma costura. Esquece de dar o retrocesso, tá? E aqui no final também vai deixar 1,5 centímetros sem costurar, tá? Tanto no início quanto no final. Esquece de dar retrocesso no início e no final. Ó, então aqui, ó, costurei, tá? Com um acabamento aqui, porque a hora que a gente virar, ele vai ficar assim, tá? Pro zíper não correr. E aqui não esquece também de deixar esse 1,5 centímetros. Então, ficou 1,5 centímetros aqui e 1,5 centímetros aqui. Agora, vou fazer do outro lado também, só que temos que prestar atenção, né, pro zíper. Essa parte aqui começar do mesmo lado no outro lado, tá vendo? Ó, tem que ficar certinho, então ele tem que estar começando, ó, o zíper aqui, ó, o direito dele pra cá. Então, ó, direito do tecido com o direito do zíper. Então, este lado aqui
Que, ó, na hora de costurar vai ficar direito com direito, tem que estar o início do acabamento. Não pode esquecer isso. Então, vou começar costurando aqui deste lado, para depois fazer o acabamentinho lá. Então, não esquece de deixar 1,5 centímetro e 1,5 centímetro lá no começo. Retrocesso no início e no final. Então, aqui, ó, costurei, tá? Então, ó, se atentando para ficar os dois lados com o início do zíper aqui, tá? Para ficar certinho depois. Agora, eu vou colocar o forro. Então, ó, direito do tecido com o direito do forro. Tá? E passo uma costurinha para segurar. Esquece de deixar 1,5 centímetro. Para ficar mais fácil, ó, começa a costurar do lado da onde nós colocamos o zíper, tá? Porque aí segue essa costura aqui, tá? Para ficar certinho o forro preso. Ó, para de costurar aonde começou ali. Tá? Ó lá, então, eu costurei por aqui, porque aí a hora de desvirar, ó, ele vai ficar com o acabamento certinho, ó. Tá vendo? Desse jeitinho. Tá bom? Agora, eu vou fazer do outro lado também. Bom, então, agora aqui, ó, eu vou colocar o zíper pra depois fechar a peça, tá? Vamos colocar o zíper aqui. Então, deixa certinho aqui o zíper retinho. Ó. Fechei aqui. Agora, vai unir direito com o direito da parte da frente. Alfineta para ficar certinho. Aí, aqui na beirada, a gente vai deixar uma abertura para poder desvirar, tá? Ó, uma abertura de mais ou menos uns 8 centímetros, tá? Aqui. Aqui, a gente vai colocar o zíper pra dentro, que a gente não vai passar a costura em cima do zíper, tá? Põe a costura, o zíper pra dentro. Pra não passar a costura. Acerta bem as pontinhas aqui, ó. Tá? Na hora de passar a costura. Aqui e aqui. Passa, acerta bem certinho aqui.
Então, agora aqui vou passar a costura. Não esquece de deixar a abertura aqui do lado. Agora, aqui, ó, fechar as caixinhas de leite. Aqui, ó, da parte da frente, tá? Vai abrir aqui. Abre aqui, tá? Passa a costurinha, jogando uma para cada lado aqui, para não ficar grosso de um lado só, tanto da parte aqui da frente como do forro. Então, aqui, ó, fechei a caixinha de leite no forro e também na parte da frente. Agora, aqui, pela abertura que nós deixamos, eu vou desvirar a peça. Abre o zíper aqui para poder desvirar. Aqui, ó, o corpinho já tá pronto. Aí. Ó, vendo? Vai ficar certinho aqui. Acerta bem os cantinhos. Então, agora aqui, ó, já vou passar uma costurinha aqui pra fechar essa abertura. Que aí a gente já vai fazer a parte de cima. Então, agora, ó, joga o forro pra dentro. Acerta bem. Agora, eu vou desvirar pra cá, porque eu vou passar uma costura. E eu gosto de passar do outro lado. Aqui, eu vou passar uma costura de pesponto pra esse forro não ficar subindo, tá? Cuidado pro zíper não sair aqui ainda. Acerta bem o forro e a parte da frente. Faço uma costura de pesponto. Vai puxando. Aqui, passei a costurinha de pesponto, agora eu vou desvirar, voltando ele pro lado de dentro de novo. Então, já tá quase pronto o nosso estojo. Olha que bonitinho que tá ficando. Tá? Agora, a gente vai reservar um pouquinho isso aqui. Aí, aqui, vamos passar uma costura, fechando essa tirinha aqui. Vou passar uma costura de um lado e do outro também. Então, aqui, ó, passei a costurinha. Agora, eu vou cortar ao meio. Vou cortar ao meio isso aqui. Tá? Que vai ficar as duas tirinhas. Agora, aqui, ó, na parte de cima, então, eu já fiz a barrinha, passei a barrinha aqui pra já marcar. Agora, eu vou virar aqui, ó, direito com o direito. Aqui. E eu vou passar uma costura aqui, fechando. Costura de um pezinho de máquina.
passei a costurinha. Agora, eu vou desvirar, ó. Ó, vai ficar assim. Junta aqui, ó, as costuras. Joga uma costurinha para cada lado. Alfineta certinho. Ó, então, aqui eu já alfinetei. E aqui eu vou encaixar essas duas tirinhas aqui. Uma eu vou encaixar aqui na costura, né? Vou tirar aqui na costura. Já vou encaixar ela aqui, bem aqui, tá? Então, bem no meio da costura. Aqui. E a outra, a gente vai achar o meio aqui. Acha o meio do outro lado, ó. Tá vendo? Pega aqui, onde colocou, e acha o meio. Então, o meio é aqui, e eu vou tá colocando a outra tirinha. Aí, encaixei. Agora, eu vou passar uma costura bem na beirada pra fechar isso daqui. Bem na beiradinha, só pra poder prender, tá? Agora, aqui, ó, o meu tecido, ele tem sentido, tá? Um lado vai ficar de ponta cabeça, porque vai ficar assim. Então, esse lado tá de ponta cabeça. Então, eu vou virar pra poder ficar o tecido no sentido certo, tá? Então, ele vai ficar assim, o lado do avesso vai ficar pro lado de dentro. Agora, eu vou encaixar essa parte aqui, ó, no estojo, certinho, ó. Tá? Com a parte aqui do puxador pra baixo. Acerta aqui meio com meio, ó, a costura com a costura. Bem lá em cima. Bem no início lá. Costura com costura e alfineta. Isso. Agora, acerta lá o outro lado. Meio. Aí, vai alfinetando, ó. Bem lá no início. Aí, é só ir acertando aqui, tá? Ó, tá vendo? Ele fica assim. Aí, ó, vamos passar uma costura aqui bem na beiradinha pra segurar essa parte aqui. Eu vou virar pro lado do avesso pra passar o pesponto. Ó. Toma cuidado pra passar bem certinho. Tá? Ó, bem rente com esse tecido aqui, ó, que é o tecido da frente, ó. Então, você encaixa bem aqui, ó.
Tá? Encaixa assim, aí a costura vai passar bem aqui em cima para segurar, bem na pontinha. Vai passando com cuidado para ficar bem certinho. Toda a volta. Acabei, tira todas as costurinhas, as linhas. Ó, vou desvirar aqui. O estojo tá pronto já. Ó, então passei bem na beiradinha, olha como ficou, tá? Passei bem na beiradinha. Agora aqui só falta fazer o acabamento aqui no final do zíper. Então, eu vou selar primeiro o zíper para ele não desfiar. Pego o isqueiro aqui, ó, sela, para não ter perigo de desfiar o zíper. Aí, aquele acabamento, ó, vou colocar aqui, ó, tá? Bem na metade, isso. Sim. Aí, eu vou passar uma costura em toda a volta. Aí ficou o acabamento aqui bonitinho, tá? Aí, fecha o nosso estojinho. Olha aí, que peça bonitinha que ficou. Aí, é só abrir. Aí, aqui, ó, puxa o estojo aqui. É que ele tá vazio. Aí, é só puxar. Ó, que ele fica assim. Ó. Quando ele tá cheio, é mais fácil de descer. Olha. Só pôr os lápis aqui, ó. Ó. Tá? Põe os lápis aqui dentro. Régua. Aí. É o estojinho aqui. Aí, acabou. O professor sobe o estojo e fecha. Ó lá. Uma peça bem prática para deixar em cima da mesa. Aí. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Uma pecinha bem simples que os professores vão adorar. E aí, pessoal, o que vocês acharam da aula? Olha que pecinha bem charmosa que ficou. E a gente utilizou retalhos também, como na aula anterior da bolsinha porta-caneca, a gente utilizou retalhos. Então, você pode estar fazendo várias num dia só e não vai gastar material nenhum. E garanto que o professor vai adorar uma pecinha dessa, tá? Pode fazer para o professor, tá? Eu tô fazendo para o dia dos professores, mas pode estar fazendo para menino, para menina, que eles também vão adorar. As crianças adoram esse tipo de coisa, estilosos, né, para levar na sala de aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês querem estarem aprendendo e o que acharam dessa aula de hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!